Empresa offshore. O que é, como funciona, para quem vale a pena abrir uma e quanto isso vai te custar. É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Olá, eu sou Renato Bressa, sou sócio fundador da Nord Wealth e hoje a gente vai falar sobre offshores. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre offshore ou paraísos fiscais, mas normalmente, e infelizmente, isso está sempre acompanhado de notícias relacionadas a escândalos, lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. O que pouca gente fala, na verdade, é sobre a eficiência fiscal, tributária, operacional que as estruturas trazem para o planejamento patrimonial, quando, obviamente, bem utilizadas e também feitas de forma 100% legal. Afinal, o que é uma sociedade offshore ou uma Private Investment Company? A offshore, ela significa, na tradução livre, além da costa. Algo que está fora do território do país. No caso das empresas, é dado como uma companhia aberta em um país diferente daquele que a gente reside. Mas na prática, uma Private Investment Company, ou genericamente como a gente fala, a offshore, é uma entidade constituída em uma jurisdição com uma tributação favorecida, paraíso fiscal, como a gente fala também, utilizada por investidores, pessoas físicas, para manter e administrar bens com o intuito de reduzir os tributos, proteger e otimizar o patrimônio. Apesar de a gente carregar esse estigma que os paraísos fiscais são ilegais, vários países ou estados conhecidos, eles possuem essa tributação favorecida. Eu vou falar aqui alguns que muitos de vocês conhecem. Então, o Uruguai, a Irlanda, a Inglaterra, Luxemburgo, Delaware, que é um estado nos Estados Unidos, entre vários outros. As jurisdições mais utilizadas e conhecidas por brasileiros para constituições dessas empresas são os países da América Central, como BVI, que são as Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas e Cayman, porque além de elas serem geograficamente mais próximas, elas possuem processos muito menos complexos e custos inferiores para a abertura e também manutenção. Uma vez que essa empresa é constituída, os recursos financeiros são detidos pela SAPIC, são custodiados junto a uma instituição financeira e os investimentos são feitos normalmente nos mesmos ativos que, por exemplo, uma pessoa física consegue investir, como ações, bonds, mutual funds, hedge funds e assim por diante. Bom, aí você vai me perguntar, se você consegue investir nos mesmos ativos que uma pessoa física normal investiria, qual o benefício de investir através de uma PIC ou uma empresa offshore? Para eu te explicar os benefícios do investimento via PIC, primeiro a gente precisa entender como que funciona o investimento feito diretamente através da pessoa física. Nos últimos anos, com a evolução do mercado e do cenário econômico local, ficou muito evidente a necessidade de você investir em ativos descorrelacionados com o Brasil, principalmente numa moeda mais forte. Falando isso de forma bastante encurtada, hoje a gente tem acesso a diversos veículos para realizar essa exposição internacional e diversificada do portfólio. Então a gente pode investir através de BDRs, fundos de investimento no Brasil, fundos de investimento no exterior, mas principalmente ficou muito mais fácil investir através de corretoras internacionais, principalmente as americanas, com um processo muito mais simplificado para a abertura de conta para brasileiros, principalmente aí via Avenue, XP Internacional e outras plataformas que estão se destacando nesse sentido. O investimento através de uma corretora americana, ele é uma das melhores soluções, dada a menor taxa, principalmente que você vai pagar em vários produtos, e a saída que você tem do risco de fronteira, uma vez que os seus recursos, eles vão estar em outra jurisdição. É importante lembrar que a gente já teve esse problema no Brasil, de confisco de contas e etc. Então, ter o seu dinheiro em investimentos internacionais, é importante que também esse dinheiro esteja numa outra jurisdição. Mas é importante dizer que apesar dessas vantagens de você investir lá fora, isso carrega uma série de obrigações para a pessoa física, e eu vou dizer aqui os pontos que todo mundo precisa se atentar, principalmente dos regimes e regras tributárias. A regra americana ela é muito penosa, principalmente sobre a questão do imposto sobre herança, ou como a gente fala que é o estate tax. Ele incide a partir do valor de $60 mil, numa carga progressiva que ela pode chegar até 40% do patrimônio para não residentes americanos. Então imagina que se você investir lá fora 100 mil, 200 mil dólares, se isso estiver na sua pessoa física, você vier a faltar, esse valor ele pode ser comido pelo estate tax americano em até 40%, que é um valor muito grande. O segundo ponto aí de questão de regra tributária
quando a gente fala sobre carnê-leão ou IR da tabela progressiva, ou como a gente fala também o GCAP para dividendos e tributações feitas, né, por ativos americanos. Toda vez que você tiver um rendimento lá, mesmo com as retenções devidas na fonte, você vai ter que fazer a retenção, né, o recolhimento do IR aqui no Brasil. Terceiro ponto muito importante é que você vai ter que fazer as declarações dos ativos do imposto de renda, né, seguindo as regras também de conversão cambial para todas as compras e vendas que você fez ao longo do período, né? Quarto ponto que é muito importante entender é a questão dos pagamentos de ganho capital, né, para toda vez que você tiver uma alienação, mesmo guardadas as devidas isenções. Por último, né, investindo por pessoa física, você tem todos os custos, né, de inventário, testamento, honorários, advocacício e a preocupação sucessória, dado que a legislação americana, né, o common law, ele funciona diferente da brasileira, que é a civil law. Então, investindo na pessoa física, você tem uma série de benefícios, mas também obriga uma série de preocupações, principalmente do regime tributário. Então, vocês puderam ver, né, tudo isso que eu falei, né, acaba gerando grande complexidade, né, para o investidor, principalmente aqueles que já possuem um patrimônio mais elevado, né, embora possuam alternativas de investir através do Brasil, eles vão perder a possibilidade de ter o recurso efetivamente no exterior e fora da jurisprudência brasileira. Bom, então como que uma Private Investment Company ela mitiga todos esses pontos que eu falei? Primeiro, né, por ela estar numa jurisdição com uma tributação favorecida, né, as PICs elas possuem diversas vantagens na alocação dos seus recursos internacionalmente, né, além de uma maior estabilidade jurídica e política. O segundo ponto que é muito interessante, né, que do ponto de vista tributário, a legislação tributária brasileira ela permite, né, que uma pessoa física seja dona de uma empresa no exterior e não precise recolher imposto, né, no território nacional, enquanto não houver a disponibilização dos recursos da companhia, né, ao seu acionista ou controlador, né, possibilitando assim o deferimento fiscal. Aí eu queria fazer só um ponto, né, recentemente a gente viu alguma mudança nessa regra, né, um interesse do governo de mudar principalmente essa tributação, e a gente precisa acompanhar como é que vai ser o desdobramento disso daqui para frente, o que foi chamado de PL 171, a gente pode ter uma mudança, mas ainda assim está valendo daqui para frente. O segundo ponto que é muito interessante é que por efeito da declaração do imposto de renda, né, você tem apenas a necessidade de declarar, né, as cotas da empresa pelo valor patrimonial, né, e no caso o valor de mercado não seja superior a $1 milhão, né? Não há necessidade de você realizar a declaração de capitais brasileiros no exterior anual. Aqui eu queria falar da vantagem do ponto de vista sucessório da PIC. Por quê? Né? A PIC ela possibilita um processo de transmissão de bens de uma forma muito mais rápida e simplificada, né? Por meio de uma transferência, né, das cotas de um titular para o outro, ou seu sucessor, sem custos de inventários, honorários advocatícios, impostos e qualquer outra despesa, né, que encarece ou prolonga o término do processo de sucessão. Por fim, então, as PICs também funcionam como uma forma de você proteger o seu patrimônio, né, uma vez que esses recursos, né, eles ficam distantes das alçadas locais, né, em jurisdições com maior estabilidade jurídica, política e também econômica. Bom, de toda essa explicação inicial, né, quando que você vai pensar em estruturar esse tipo de empresa para administrar os seus bens no exterior? Os custos, né, para constituir uma PIC nas jurisdições na América Central, eles rodam por volta aí de $2 mil e com custo anual de manutenção de $2.500, já incluindo o balanço contábil, taxa de manutenção e a substância econômica e taxa de compliance, né? Por conta desses custos de abertura e manutenção, então a gente acredita que faça sentido, né, você abrir uma offshore no exterior a partir de um patrimônio aí superior a $300 mil e até com uma expectativa de crescimento, né, diluindo o seu custo anual, né, tentando sempre pensar aí que se você vai gastar aproximadamente $2.500, né, com $300 mil lá fora, você está gastando menos de 1% sobre o seu patrimônio, né, em termos de custo. Tá? É importante dizer também que quando você faz uma remessa cambial da pessoa física para pessoa física, você vai pagar 1,38 de IOF para qualquer remessa. E quando você faz de pessoa física para pessoa jurídica, você vai pagar só 0,38. Então você também tem um benefício, né? Você vai pagar um custo anual de manutenção, mas as suas remessas vão ficar um pouco mais baratas em termos
de IOF, né, de imposto para remessa. É importante dizer que as pessoas são muito diferentes, então a gente tem que analisar cada caso, né, porque cada um pode ter uma demanda sucessória ou proteção patrimonial diferente, então precisa ser analisado pessoa a pessoa. Até mesmo a escolha do país onde vai ser constituído essa sociedade, ela vai depender de disposições legais vigentes, de uma adequação aos objetivos e às individualidades de cada um desses clientes. Então, portanto, é muito importante ter uma discussão, né, de planejamento prévio antes de constituir a empresa. Se você acha que esse conteúdo fez sentido para você e quer discutir pessoalmente um projeto patrimonial pensando em investimento lá fora, eu vou deixar aqui o contato do meu time, da Nord Wealth, onde você vai poder agendar uma conversa e a gente vai poder discutir o seu caso particularmente. Então eu espero vocês lá e até a próxima.